Bom dia, juniores. Bom, tia Mari tá com muita saudade de vocês. Tia Mari, tia Duda, tia Pri. E a nossa revista nova, ela ainda não chegou. Então, eu, tia Mari, tia Duda e tia Pri, pensamos em revisar aquela revista A Igreja de Jesus. Que algumas crianças têm essa revista, estudaram com a tia Duda e com a tia Pri. E quem não tem, tia Mari já postou lá no grupo dos pais, tá bom? Então vamos lá. A nossa primeira lição fala que Jesus está vivo. Jesus, ele ressuscitou. A Bíblia nos conta que alguns discípulos de Jesus, amigos, Maria, a mãe dele, estavam presentes durante a crucificação. Viram quando Jesus disse, eu vou ler lá em Lucas 23:46, acompanham aí. Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Viram o terremoto, os raios, os trovões e a escuridão como nunca houve em Jerusalém. Foi doloroso e triste. No fim da tarde, depois que Jesus havia morrido, um homem chamado José pediu a Pilatos o corpo de Jesus para sepultá-lo. José colocou o corpo de Cristo no túmulo novo, cavado numa rocha. Está lá em Lucas 23:53. Vou ler aqui. Então, desceu, envolveu-o no lençol de linho e o colocou no sepulcro, cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Os discípulos voltaram para casa e estiveram muito tristes nos 3 dias após a morte de Jesus, porque haviam se esquecido das palavras do Senhor. Ele morreria, mas no 3º dia voltaria a viver. Vamos abrir lá em Lucas 24, 6 até o 8. Vou ler aqui, ó. Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Os discípulos voltaram para casa, triste, né? Porque eles esqueceram do que Jesus tinha falado com eles, que no 3º dia ele voltaria. Quantas vezes nós nos esquecemos das promessas de Jesus? Quantas vezes a gente esquece que ele prometeu estar conosco todos os dias? Que ele enviaria o seu filho? Quantas vezes a gente se esquece dessas promessas que ele fez? Não é verdade? Quando as mulheres foram ao túmulo ao 3º dia e ouviram o anjo contar que Jesus havia ressuscitado, toda aquela tristeza foi embora. Quando Pedro, João, André, Filipe e todos os outros discípulos ficaram sabendo que Jesus havia vencido a morte, reuniram-se num só lugar e de repente no meio deles surgiu Jesus dizendo que a paz esteja com vocês. A gente leu lá em Lucas 24:36. Imagine a surpresa dos discípulos. Vamos ver só o que Jesus disse para eles. Lucas 24:38. Deixa eu abrir aqui. 38 até o 41. Vamos ler aqui. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam com as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam o espírito, não tem carne nem ossos como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda,
Tão cheios estavam de alegria, de espanto. Ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Todos ficaram muito felizes porque realmente Jesus estava vivo. Depois de 40 dias que Jesus havia ressuscitado, os discípulos foram com ele para Betânia. E enquanto os abençoava, ele foi sendo levado ao céu. Os discípulos ficaram admirados olhando Jesus subir. De repente, 2 anjos apareceram diante deles. Veja o que os anjos disseram. Atos, vamos mudar aqui. Sair de Lucas, vamos lá para Atos. Atos 1, do 10 ao 11. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Jesus, ele voltará. Essa é uma promessa que Jesus fez, que um dia ele voltará. Será que a gente está preparado para esse dia que Jesus vai voltar? Temos que estar, não é verdade? Então, antes de ser levado ao céu, Jesus deu uma ordem aos seus discípulos. Está lá em Mateus 28, 18 ao 20. Deixa eu achar aqui. Mateus 28. Ao 20. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vocês acham que os discípulos cumpriram esta ordem depois que Jesus foi levado ao céu? Vamos ver lá em Marcos 16. Vamos ver se eles cumpriram essa ordem. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Cheios de alegria, os discípulos voltaram para Jerusalém e passaram a se reunir todos os dias a fim de adorar a Deus, ensinando as pessoas que Deus enviou Jesus Cristo, o Messias, ao mundo, para salvar todos os que creem. Assim, os discípulos cumpriram a ordem de Jesus. Durante o estudo dessa revista, vamos aprender como a igreja começou, como ela se desenvolveu e chegou até nós. Então, essa é uma das promessas que Jesus ele fez para a gente, que um dia ele voltará. Um dia Jesus vai voltar para buscar a igreja. Então, a gente tem que estar preparado. Ele prometeu que ele estaria conosco. Ele prometeu que ele enviaria o Espírito Santo e que ele voltará, tá bom? Então, hoje, a nossa lição foi essa. Jesus, ele está vivo. E o dia ele voltará para nos buscar, tá? Agora, a gente vai fazer a nossa atividade da revista, tá bom? Deixa eu te chamar e botar aqui. Vamos lá. Número 1. Conforme Lucas 23, 47, após a morte de Jesus, o oficial do exército viu o que aconteceu e deu glória a Deus, dizendo: o que ele disse?
lá em Lucas 23, 47. E de fato, este homem era sincero. Vamos abrir lá rapidinho, só para a gente confirmar. Lucas 23, 47. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. Então, a gente tem que marcar aí na nossa revista: de fato, este homem era sincero. A minha tá: este homem era justo. Mesma coisa, tá bom? Número 2. O que aconteceu conforme Lucas 24, 13, 35? Aconteceu que os discípulos não reconheceram Jesus durante o caminho, até que os olhos deles foram abertos. Então, vocês marquem um X aí, nessa parte aí, tá bom? Qual foi a ordem de Jesus registrada em Mateus 18, 20? Vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, tá bom? Marca um xizinho aí. Conforme Atos 1, 8, Jesus disse que seríamos o que dele? Seríamos testemunhas, tá bom? Então a nossa atividade foi feita e agora a gente tem o desafio da semana, tá bom? Vamos lá, na segunda-feira. Foi lá em Lucas 23, 44, 46. O que Jesus gritou antes de morrer? Mari leu isso. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Foi isso que Jesus gritou antes dele morrer. Tá bom? Aí vocês botem aí. Lucas, terça-feira, Lucas 24, 1, 6. Quem apareceu às mulheres quando elas foram ao túmulo de Jesus? Quem apareceu? Homens com roupas brilhantes, tá bom? Quarta-feira, Mateus 28, 18, 20. Qual ordem Jesus deu aos discípulos antes de ser levado ao céu? Vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando-os e ensinando-os. Quinta-feira, Marcos 16, 15 e 20. O que os discípulos fizeram depois que Jesus foi para o céu? Foram anunciar o evangelho por toda a parte da terra. Sexta-feira, Atos 1, 8. Onde os discípulos deveriam testemunhar de Jesus? Em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Sábado, Atos 1, 10, 11. O que os dois homens de branco disseram aos discípulos? Homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Então, essa foi a nossa primeira lição dessa nossa revista A Igreja de Jesus. Então, nessa lição a gente vai aprender muitas coisas, muitas promessas que Jesus fez, tá bom? E hoje a gente aprendeu a promessa que Jesus ele voltará. Ele voltará para nos buscar, tá bom? Mari vai orar e na semana que vem vai ser a lição 2, tá bom? Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada pelos teus cuidados. Muito obrigada, Pai, pelos livramentos, Senhor, que o Senhor nos dá a todo instante, Pai. Senhor, eu te peço, Pai, pela vida de cada junior, Pai. Ó, Pai,
Quanta saudade, Pai, estamos sentindo, Deus. Mas sabemos, Pai, que é necessário, Senhor, que fiquemos em casa, que fiquemos, Senhor, cuidando de nossa saúde, Deus. Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor cuida de cada um, Pai. Que o Senhor cuide, Pai, de cada família, Pai. Livra-nos, Senhor, de todo mal, Deus, por favor, Senhor. Senhor, eu te peço também, Pai, que o Senhor possa estar cuidando, Pai, da nossa igreja, Pai, dos nossos membros, Senhor. Guarda todos, Senhor, por favor, Pai. Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor possa estar cuidando, Pai, do nosso pastor, da sua família, Deus. Guarda o Senhor também, Pai. Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor possa estar, Senhor, nos abençoando, Pai. Ó, Pai, que possamos, Senhor, estar preparado, Pai, para a sua volta, Pai. Porque hoje aprendemos, Senhor, a promessa que um dia, Pai, o Senhor voltará para nos buscar, Pai. Que possamos, Senhor, estar preparados, Senhor, para a sua volta, Deus, todos os dias, Pai. Perdoa, Pai, as nossas falhas. Tenha, Senhor, misericórdia das nossas vidas, Senhor. Muito obrigada por tudo. É isso que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.